Essa primeira parte da aula, ela faz referência à questão das variações linguísticas, né? O que é variação linguística? Quais são os tipos de variações que nós temos em relação à língua portuguesa? Ou melhor, em relação a qualquer língua. Então, variação. O que é variação linguística? Ela faz referência, está relacionada às várias formas que nós temos de nos expressarmos usando a língua portuguesa, né? A língua portuguesa ela é a nossa língua única, nossa língua mãe, né? A língua que nós temos como língua nacional, porém ela pode ser falada, ela pode ser expressada de várias formas, levando em consideração várias. O primeiro tipo de variação que nós temos é a variação histórica, né? Que está relacionada à questão do quê? Que a língua ao longo do tempo ela sofre variações, ela sofre transformações. Ela não fica parada no tempo. No decorrer do tempo, algumas palavras vão caindo em desuso e outras vão aparecendo. Um exemplo bem comum é do você. Vome ser, vacin ser, você, você, ser. E se a gente considerar o advento da internet hoje em dia, ainda tem o veio ser, que nós usamos geralmente em mensagens, em posts da internet também. As variações geográficas já estão relacionadas às regiões, às diferentes regiões que nós temos. No caso aqui do Brasil, nós temos 5 regiões. Cada região fala de uma forma diferente a língua portuguesa. Nós que moramos aqui no Norte, falamos diferente de quem mora no Sul, no Nordeste, no Centro-Oeste, né? Então, cada região tem formas diferenciadas de falar. Dentro da própria região, ainda vai ter outras ramificações. Por exemplo, a gente mora na região Norte. Nós, aqui paraenses, falamos de um jeito diferente dos amazonenses, do pessoal que mora lá no Amapá, que mora em Tocantins, e assim por diante. E dentro do próprio estado, algumas cidades também falam diferentes uma das outras. Por exemplo, aqui no Curuá, é comum a gente escutar muitas pessoas falando a expressão pirão. Ah, tinha pirão, gente. Esse pirão ele é típico daqui da cidade. Então, esse pirão é um exemplo de uma variação geográfica. Um exemplo eu coloquei aqui no slide são as várias formas de alguns lugares conhecerem nosso pão francês. Para nós é pão francês. Na região norte, em geral, chama-se carequinha. No Rio Grande do Sul, cacetinho. No Ceará, carioquinha. No interior do Nordeste, palmaguado. Na França, pistolê. Portugal, carcaça ou cacete. No Rio de Janeiro, pão de sal. Outro tipo de variação que vai ter são as variações sociais. Elas estão relacionadas aos grupos sociais que nós estamos inserindo. Quem tem, por exemplo, uma condição financeira melhor, vai ter uma forma de falar diferente daquele que não tem. Ó, aqui no exemplo, eu coloquei a fala, um diálogo entre uma patroa, que seria uma patroa com um nível social elevado, e a empregada que tem um nível de escolarização bem mais baixo, né? Então a patroa fala: hoje é seu primeiro dia e já vou logo avisando, Georgina, nós acordamos às 7 e tomamos café às 7. Aí a empregada responde: não se preocupa, patroa. Não precisa se preocupar comigo, patroa. Eu só acordo às 9. O quarto tipo de variação é a variação estilística, que tem a ver com a questão situacional, ou seja, dependendo da situação que eu estou inserida, do local, do momento, eu vou ter formas diferentes de me pronunciar, de me comunicar. Se eu estou junto, por exemplo, com os meus amigos, eu falo uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais do dia a dia. Mas se eu vou, por exemplo, dar uma aula, fazer uma palestra, fazer uma conferência, eu vou ter que usar o meu português mais padrão, o português que segue ali as regras gramaticais também. Então, essas variações estilísticas estão relacionadas às questões da linguagem formal e informal. Aqui eu coloquei exemplo dessa linguagem formal e informal. Quando você fala, tu pode ir ou ficar, esse ficar com acento porque está fazendo a transcrição da oralidade. Para mim, dá na mesma. Então, esse para mim, que é a abreviação, esse para mim é tipo da linguagem coloquial do dia a dia. Tá? Quando fala-se no segundo exemplo, a senhora pode ir ou ficar. Para mim, é irrelevante. Olha a forma como é diferente de falar e de escrever. Então, no primeiro exemplo, um exemplo de linguagem coloquial, e no segundo exemplo, de linguagem
formal ou linguagem padrão, que é a mesma coisa também. E eu coloquei aqui a diferença, né, da linguagem formal para coloquial. A linguagem formal está relacionada com as normas gramaticais. Ela não possui gírias e não possui abreviações também de palavras. Já a linguagem coloquial, ela é mais espontânea, ou seja, ela não precisa de tempo para pensar, né? Porque a gente fala, às vezes, falamos sem pensar, porque ela é mais espontânea. E ela não se preocupa com as regras gramaticais. Às vezes a gente usa gírias, abreviações, às vezes até palavrões, tem pessoas que usam também, mas isso são características típicas da linguagem coloquial. Aqui mais embaixo, nós temos a questão da linguagem escrita e a linguagem falada, que tem também diferenças. Olha, na linguagem escrita, ela é mais formal. Para escrevermos, a gente não escreve de qualquer jeito. A gente pensa, né, o que vai escrever. Ela é mais planejada, ela é mais pensada. Segue ali as regras gramaticais, na maioria das vezes também, principalmente se for para fazer algum texto mais formal. Com relação a características da fala, nós vamos ter ali que a fala ela é individual, ou seja, cada um tem uma forma de falar, de se expressar. Ela é heterogênea. Que é heterogênea? Ela é falada de várias formas. A sistemática significa que ela não segue ali regras, ela não tem um padrão para seguir também. Variável, como já expliquei para você anteriormente, varia. As palavras que nós falamos, elas variam, elas não seguem esse padrão, né, das regras gramaticais também. Substância, porque não é algo formal, algo fixo ali, algo parado, vamos dizer assim. E momentâneo, porque é do momento, algo que não é pensado, algo que não é tão rigoroso também. Aí nós vamos passar para os tipos de linguagem. Nós trabalhamos esses 3 tipos: a linguagem verbal, não verbal e mista. Na linguagem não verbal, são qualquer tipo de comunicação que vai haver, né, que vai ocorrer, sem o uso da fala ou da escrita. Qualquer forma de comunicação que não envolva fala ou a escrita é linguagem não verbal. Então, a linguagem não verbal está relacionada aos gestos, está relacionada à linguagem visual, aos sons e aos símbolos. Tá? Na linguagem verbal, já vai ser voltado para a questão da fala e da escrita. Tudo que está voltado, que está relacionado à fala e à escrita, é linguagem verbal. E quando há um misto, né, uma junção, tanto da linguagem verbal quanto não verbal, eu vou ter a linguagem mista. Então, a linguagem mista ela ocorre quando ações, né, junto com outro tipo de linguagem, ou falada ou escrita. Aí aqui ao lado eu coloquei 3 exemplos, um de cada. É proibido fumar neste local. Exemplo de linguagem verbal. Eu tenho aí o uso da escrita. Aqui dos emojis é exemplo de linguagem não verbal. E aqui na placa está escrito lá, cuidado, piso molhado. Então, eu tenho, além da escrita, eu tenho também lá a imagem, né, o desenho. Então, um colaborando com o outro, tanto a imagem quanto a escrita. Então, é exemplo de linguagem mista. A linguagem mista também ela pode ocorrer nas histórias em quadrinhos, também é um outro exemplo de linguagem mista. A linguagem não verbal, como eu falei ainda há pouco, sons, gestos, dança, qualquer tipo de comunicação que não haja fala e escrita é linguagem não verbal.